Oi, oi, Rodrigo, Larissa, Flávia, vocês estão me ouvindo? Tá dando para ouvir aí? Camila, Malu, oi, gente, boa noite. Tudo bom, Larissa? Prazer. Até que enfim a gente se viu. Então, hoje nós temos um tema muito bacana. A gente vai falar um pouquinho sobre autoestima, que é algo que a gente sempre vê em tudo, né? As pessoas falam que a gente tem que ter autoestima, o que é essa autoestima, o quanto ela está conectada com o corpo, o quanto a autoestima está conectada com a nossa linguagem. A autoestima é um tema que está sempre em voga num consultório de uma psicanalista. Para quem não me conhece, eu sou a Daniela Quinhões, sou psicanalista junguiana, sou hipnóloga e trabalho com diversas terapias de processos corporais. Ao longo da minha vida como psicanalista, eu percebi que somente a fala ela não era suficiente, não era satisfatória num resultado, e diversas outras terapias eu comecei a agregar, algumas eu continuo usando, outras eu deixei de usar, e é impressionante o quanto esse tema consome a vida de uma pessoa, né? Ter autoestima. O que é isso? O que eu faço com isso? Autoestima a gente confunde com beleza, a gente confunde com como a gente é visto, com sucesso. A gente mede a autoestima, aquilo que nós gostamos em nós, aquilo que valorizamos na gente, pelo dinheiro que a gente tem, pela quantidade de amigos que a gente tem, hoje em dia pela quantidade de seguidores que a gente tem, quantas pessoas vão estar nos assistindo, quantas pessoas vão estar falando conosco a mesma linguagem. A autoestima tem muito mais a ver com o tratamento que a gente se dá. E aí entra algo muito importante, o corpo. Não o corpo num sentido de julgamento. Se esse corpo é bonito, se esse corpo é magro, se esse corpo tem o nariz afinado, se esse cabelo é bonito, se sou alto, sou baixo, sou magro. E tudo isso a gente empacota como se fosse autoestima pra gente. A dificuldade que nós temos de nos amar é grande porque a gente entra no senso de julgamento. Será que eu sou tão bonita quanto fulana? Será que meu dinheiro é suficiente? Como as pessoas estão me vendo? Como as pessoas são vistas hoje em dia, né, na internet? Eu já passei de uma certa idade e a gente começa a ver o tratamento, não sou mais tão jovem, como é o tratamento das pessoas que vão amadurecendo ao longo da vida, e tudo isso vamos colocando no pacote da nossa autoestima. E a autoestima ela está muito mais relacionada com os julgamentos que a gente tem, né? Dentro de um consultório de psicanálise, nós tratamos a autoestima como você se vê, como você se valoriza. Tá nos livros de autoajuda, você tem que se amar, você tem que gostar de você, você tem que cuidar de você, você tem que fazer mais por você, né? Muito se fala, pouco se explica e muito pouca gente entende o que é autoestima. Autoestima para mim, Daniela, visão da autoestima está no relacionamento que eu tenho com o meu corpo e como ele funciona dentro da realidade que eu vivo.
como o meu corpo entra em função com todas as coisas da minha realidade. É interessante que pessoas estão preocupadas com diversas terapias, tratar sua mente e diversas, como eu vou ficar mais bonito, como eu posso aparentar mais, e isso está sempre relacionado ao julgamento que o outro vai ter de mim. Como eu vou ser vista, como eu vou ser reconhecida, como o outro vai me reconhecer. E a autoestima, ela está numa relação de muito mais gratidão com o corpo que eu tenho, com quem eu sou, do que como eu aparento ser. Quando nós elevamos a autoestima ao lugar de quem eu sou, qual é o valor que eu tenho, como eu posso ser uma contribuição na vida das pessoas que estão à minha volta, ao meu redor, esse sistema de valorizar-se aumenta exponencialmente. O tamanho que eu tenho diante das pessoas que estão à minha volta é muito maior do que como as pessoas me enxergam, como elas me veem. Quem eu sou, a contribuição que eu sou, e isso embeleza, isso traz beleza. O corpo da gente, quando a gente nasce, ele é completamente pleno. Nós temos uma plenitude intensa. Nós não temos o julgamento se minha mãe está me achando bonito ou não está me achando bonito. Para a mãe, todo filho é lindo, né? A gente só experimenta a vida e entra em ações nas nossas necessidades. Quando a gente desenvolve um pouco mais e vamos aprofundando as nossas relações com os nossos amiguinhos na escola, nós começamos a entrar no senso de comparação uns com os outros. Começa o sentimento de competir, o colega tira uma nota melhor, ele fez o desenho dele, tá mais bonito que o meu, ele aprendeu mais rápido do que eu, sua cor é diferente da minha, seu cabelo é diferente do meu, o nariz é diferente do meu, minha família, eu, meus filhos, nós temos orelha de abano, né? Então, nós temos a orelha mais aberta. Então, na escola é um prato cheio. Minha primeira profissão foi instrumentação cirúrgica. Eu tive a oportunidade de fazer cirurgia plástica e colocar as minhas orelhas como a orelha de todo mundo. Só que eu não tinha problema com as minhas orelhas. Meu filho também não tem problema com a orelha dele. Mas as pessoas têm problema com a orelhinha dele. Começam os bullying, começa a você ser jogado para escanteio, alguém te mostra que você tem algo que é diferente do outro, e ser diferente na realidade que a gente vive, ela é vista como ruim, é visto como mal. Isso não é bom, não é bom ser diferente. Nós temos que ser igual a todas as pessoas. As mulheres vão ficando mais maduras e começam um desespero de tentarem parecer mais jovens. As mulheres mais jovens, elas se acham que elas também não estão nos lugares onde ela deveria estar, o que ela deveria estar fazendo, que ela não é vista, tem todo um sentimento de insegurança. Nós nunca estamos presentes com quem nós somos no momento em que nós estamos. Os homens entram em julgamento de ser mais alto, de ser mais forte, o julgamento dos seus genitais, que é muito grande, e ninguém se dedica a olhar para si mesmo e reconhecer o quão bom eu posso ser tendo uma coisa mais importante que tudo, tendo um corpo. E reconhecer o corpo que a gente tem e a função deste corpo. Quando eu trabalhei com cirurgia plástica, na minha primeira profissão, era comum você ver pessoas que queriam afinar nariz e chegar num ponto onde você não pode respirar mais, né?
ou vamos enxugar todo o corpo de uma forma que ele fique bom para quem? Que não é para mim. Eu volta e meia olho em lojas de departamentos de roupas de mulheres, são cintas cada vez mais apertadas para que ela fique bonita num vestido para outra pessoa ver, sendo que ela mesma não consegue respirar. Como é o funcionamento de um corpo? Como esse corpo deve funcionar? E o quão grata eu posso ser a esse corpo? Quando a gente fala de amor próprio imediatamente traz um monte de julgamento para nós. Amor próprio vem falar: eu me amo, mas eu não gosto do meu nariz, eu me amo, mas eu gostaria de ter dentes assim, eu me amo, mas eu acho que as minhas pernas tinham que ser de tal forma, de que meu corpo tinha que ser de tal forma, minha conta bancária tinha que ser de tal forma, eu me amo, mas me acho burra, eu me amo, mas tem umas coisas em mim que eu não gosto muito, e a gente não passa para uma linguagem que realmente vai desenvolver a autoestima. Qual é a função do nosso corpo? Se ele exerce essa função de maneira plena, se eu posso ser grata à função de ter um corpo que é pleno, que está saudável, que me locomove, que me dá prazer, que me traz sensações, e o quanto eu posso me entregar à minha vida com o corpo que eu tenho. Eu gosto muito de observar as pessoas. Se eu me sento num café, eu vou estar sempre olhando para fora e percebendo como as pessoas estão caminhando, como elas estão andando, as expressões que elas têm, né? Como elas comunicam o seu corpo no mundo. E isso me diz muito de alguém. A psicanálise me ensinou a olhar para aquilo que o ser traz na minha presença, que é o corpo que ele tem. E um olhar sem julgamento, mas o quão confortável ele pode ficar dentro do seu corpo físico. Ou quanto desconforto aquela consciência tem dentro deste corpo, o quanto a gente anula esse corpo, o quanto a gente não quer ver este corpo que nós temos. Quando a gente consegue olhar para o nosso corpo com gratidão pelo que ele é, nós damos o primeiro passo da autoestima. O primeiro lugar da autoestima é ter gratidão pelo corpo que eu tenho. É poder me locomover, ouvir, ver, experimentar o mundo através do corpo que eu tenho. Quando a gente começa a retirar os julgamentos e os pontos de vista, que é como o outro olha para o meu corpo, e o outro é um ser tão diferente que olhar o meu corpo comparado a quê? Mulher não pode ter celulite, homem não pode ser baixo, né? Não pode ter uma barriguinha, tem que ter uma conta bancária alta, né? Mulher tem que estar impecável nos seus gestos, ela tem que estar impecável. Eu acho que é muito mais bonito a gente estar bem e pleno conosco. E a gente começa isso com a linguagem. Nosso cérebro, ele é como um computador que nos programa. Todas as sensações que nós temos no corpo, todas as emoções que nós temos no corpo, nós estamos enviando respostas químicas. É natural, por exemplo, e é muito comum com pessoas que se permitem ter acesso de ciúme, ela imaginar situações, automaticamente o corpo sente como se essas situações estivessem ocorrendo. E a pessoa vai piorando o seu quadro obsessivo. Ela vai reagindo como se estivesse vendo aquilo. E vai programando o seu cérebro para cada vez mais ter essas sensações. A adrenalina é um hormônio viciante. As pessoas viciam em jogo, não viciam na adrenalina de um jogo
viciam na adrenalina dos esportes radicais, viciam na adrenalina da insatisfação, de ter sempre um problema, de ter sempre algo para queixar-se, de procurar as histórias mais difíceis. Viciamos na adrenalina assistindo filmes de drama, de terror, de ação. Quanto mais adrenalina libera o nosso corpo, mais viciados nós ficamos e necessitamos dessa sensação. Vamos lidando com isso. A adrenalina, até um certo ponto, ela é um hormônio excitante. Depois de um ponto, ela é um hormônio paralisante, porque ela vai entrar no medo. O medo é exatamente aquilo que paralisa a gente. E nós confundimos muitas vezes a excitação com o medo. Não nos paralisa, mas nos dá essa sensação no corpo de atividade. É muito comum a vida da gente, quando está plena, nós temos uma sensação de leveza tão grande que parece que não estamos sentindo nada. Como se ter sensações físicas no nosso corpo o tempo inteiro é algo que é o natural, e não é. O natural em nós é estarmos na plenitude da nossa presença, no nosso ser, na nossa consciência, a nossa consciência estar presente e ela poder perceber aquilo que é favorável, aquilo que é bom para nós e aquilo que não é bom para nós. A baixa autoestima, que é dita, que a desvalorizar-se, ela cria uma programação de linguagem no nosso cérebro. Eu acordo todos os dias, olho para mim e digo, tô gorda. Tô gorda, não consigo emagrecer. E não pergunto na minha própria consciência a outra consciência que nós temos, que é a consciência do corpo, que é a consciência inata que nós temos. Eu não pergunto o que é este corpo, se o que está certo aqui neste corpo que eu não estou percebendo. Muitas vezes eu estou emocionalmente me defendendo de alguém. E quando emocionalmente eu estou me defendendo de alguém e essa defesa ela é fechada, ela é trancada, é natural que a gente aumente o nosso volume corporal. Que a gente aumente o nosso corpo para que a gente crie um pouco mais de espaço dentro de nós. E o corpo responde. Ele responde essa comunicação que nós temos. Esse dizer, eu não aprendo, eu não consigo, eu sou feia, eu sou burra, eu não consigo entender as coisas. Eu vou para minha aula de inglês e não consigo aprender inglês. Inglês não é fácil para mim. E eu vou programando o meu cérebro cada vez mais para responder a isso. A cada tentativa que eu fizer, eu vou aumentar o meu nível de frustração e vou consolidando em mim essa programação, que automaticamente começará a ser respondida. Meu nível de autoestima, quer dizer, me valorizar, gostar de mim, ele cai. Quando esses níveis caem dentro de nós, também caem os nossos processos hormonais. Na medicina, hormônio e humor é a mesma coisa. Os nossos humores, eles são fabricados quimicamente. E nós programamos o nosso cérebro para essa fabricação. Nós temos um aprendizado, uma linguagem que nós usamos contra nós o tempo inteiro. O processo de se desvalorizar vai trazendo outras pessoas ao nosso redor que percebem a nossa desvalorização. Vocês já viram que quando a gente se machuca, você machuca o dedinho, há muitos anos atrás, muitos anos, eu era bem jovem, eu coloquei um piercing no umbigo. Era impressionante. Tudo esbarrava nesse lugar. Quanto mais eu tentava proteger, mais
todas as coisas grudavam no umbigo, naquele brinquinho. A gente machuca a unha, é exatamente onde alguém vai pisar, onde alguém vai topar, onde alguém vai derrubar alguma coisa. Nós trazemos para a nossa realidade, quanto mais foco nós colocamos em alguma coisa, mais a atenção nossa e de tudo ao nosso redor vai ser jogada ali. E as pessoas também vão jogar sua atenção sobre nós exatamente nesse local. Quando eu estou fazendo uma live, eu tenho a oportunidade de conversar e me ver. Normalmente eu converso, mas eu não sei quais são os meus gestos, eu não sei como está a minha expressão, como é a minha fala. Quando eu converso e me vejo, eu consigo ver as minhas reações, eu consigo ver como eu estou me expressando, o meu nível de conforto ou desconforto, e fazer lives para mim é algo desconfortável, porque eu tenho uma personalidade mais tímida. E eu me ponho nesse lugar do desconforto, para que meu cérebro, meu corpo cada vez mais aprenda a ficar mais num nível de conforto, liberdade e permissão cada vez maior. Conversar com as pessoas pessoalmente, olhar rostos, ver gestos, é algo que eu me sinto completamente confortável. Meu nível de autoestima, ele sobe cada vez em que eu me coloco numa zona de desconforto um pouco maior. E que eu me valorizo pela capacidade que eu tenho de ir a um lugar onde, se eu não fosse colocada a fazer isso, eu não teria feito. Cada vez que a gente se põe um pouco mais alto, abraça um pouco mais daquilo que nós não estamos acostumados a fazer, mas que nós chegamos e nos propomos a fazer, nós desenvolvemos outras sinapses, outro espaço como consciência dentro de nós e tomamos uma consciência maior de quem nós somos. Beleza, para mim, é algo bonito quando é indefinido. Quando não tem como ser julgado por ninguém. Beleza, ela está na indefinição do ser que nós somos, que somos únicos. Onde a gente pode verdadeiramente se mostrar para outra pessoa sendo algo que somente nós podemos ser. Diversas pessoas podem fazer a mesma faculdade, os mesmos cursos que eu, mas somente eu posso passar com a energia que eu tenho, com as sensações, permissões, clareza, sentimentos, pensamentos e a consciência que eu tenho sobre esse tema. Porque são as minhas experiências, é aquilo que eu trago da experiência minha com o mundo, com outras pessoas. Então, cada vez que nós nos colocamos diante de alguém, nós estamos dando ao outro uma oportunidade de conhecer o mundo através de nós. E isso é o nível mais bonito que a gente pode atingir. Essa é a beleza indefinida que nós podemos ter. Quando a gente se coloca diante do outro e abraça, recebe os julgamentos como eles vierem, percebendo que aquilo faz parte do outro ser que está na minha frente, naquela interlocução, seja ela hoje através da internet ou pessoalmente, e abraçamos o julgamento do outro, percebendo que aquela é a diferença que o outro tem conosco e que aquilo nos faz seres que são únicos neste planeta e que cada um tem um ponto de vista, um local para enxergar diferente um do outro e que o outro abraça uma visão muitas vezes que eu não tenho, eu me ponho diante de alguém em total permissão. Na permissão de ser julgada, de receber do outro tudo aquilo que o outro pode me dar. Eu posso gostar de alguns alimentos,
preferir alguns perfumes, né? Posso gostar de estar em alguns lugares nas minhas férias, eu posso gostar de passear, apreciar certas atividades na minha vida, e o outro, outras atividades na vida dele, ele não tem que ser igual a mim. E quão maravilhoso é quando você está diante de alguém que tem na sua aura, ao seu redor, no seu magnetismo, os corpos são magnéticos, né? Nós temos tanto ferro dentro de nós, nós temos um magnetismo intenso. Quando a gente está diante de um magnetismo de alguém que, independente do nível social, independente do seu conhecimento, se seu corpo é alto, baixo, magro, gordo, se essa pessoa é loira, morena, negra, e quando a gente está diante de alguém e essa pessoa está em presença, ela nos ouve, ela nos escuta, ela se mostra, ela está verdadeiramente ali, naquele lugar com você. Não tem beleza mais bonita do que isso. E como é artificial quando alguém está montando um personagem na nossa presença, e por mais que aquela pessoa carregue a razão áurea da beleza com ela, se ela está sob uma personagem, se ela não está sendo ela, se ela não está tendo a presença dela, a gente não consegue encontrar o que atrai aquela pessoa a nós. Muitas respostas ao longo do tempo também de consultório que eu vi, as respostas que nós temos diante uns dos outros não são verdades. Não é a verdade daquela pessoa que está ali. Com isso, com montar um personagem, está sempre precisando se mostrar de tal forma, está insatisfeito com o próprio corpo que existe, que tem uma função de se expressar, de absorver, de perceber o local que nós estamos, né? Quando a gente está diante disso tudo, e tudo isso não é aceito, nosso corpo tem diversas formas de falar conosco. Uma dessas formas é o adoecer. Eu nunca vi uma pessoa que está verdadeiramente doente, está preocupada se o seu cabelo está arrumado, se você está maquiada, se você está no peso certo, quando o corpo está chamando você para sobreviver. E a gente chega nesse lugar quando a gente não olha o corpo com gratidão. Nós entramos em diversas punições com o corpo. Nós punimos o nosso corpo porque tivemos um olhar estúpido de alguém. Nós punimos, envergamos o nosso corpo, contraímos o nosso corpo quando alguém nos aponta ou quando alguém desde pequeno ri de nós. Nós punimos o corpo pela expressão que ele tem, ou porque achamos que ele não é aceito, ou porque ele não tem a idade correta. Nós vamos emprestando ao corpo uma anticonsciência, não estar consciente, não estar presente, de olhar o outro e entender que aquilo é apenas, muitas vezes, um interessante ponto de vista que aquela pessoa tem. Ela não é o olhar absoluto. Como psicanalista, muitas vezes eu percebo que as pessoas chegam num consultório como se nós fôssemos um juiz do seu processo mental. Nós vamos dizer se você está certo, se você está errado, o que você tem que fazer para corresponder à sociedade. E um psicanalista, para mim, ele é apenas um investigador de um crime que a gente não sabe qual é, não sabe quem cometeu, quem é a vítima, quem é o algoz, mas está ali dentro, refletido em dor, contra o corpo, punindo o corpo, seja por drogas,
seja lícitas ou ilícitas, né? Seja por combater realmente este corpo, ferir o corpo através das tentativas de suicídio, de uma alimentação errada, né? Subjugar o corpo físico. Isso me levou a diversas terapias que eu trabalho hoje, na compreensão de que o corpo precisa estar consciente, e o corpo consciente, ele também precisa ser trabalhado. Apenas a fala, ela para mim, dentro de um consultório, não é suficiente. Então eu trouxe muitas ferramentas para que a gente pudesse usar a consciência do corpo. Uma dessas ferramentas que eu trouxe de processos corporais de consciência, né, de estar presente, é a capacidade que a gente tem de reverter as punições contra o corpo e começar um processo de autoaceitação. De parar de punir num automático, num piloto automático, o nosso corpo diante do olhar julgador de alguém. Não há ninguém num corpo que possa julgar o corpo de outra pessoa. E ter a gratidão e ter a permissão, e quando você é livre para estar completamente em permissão com alguém fisicamente, com o seu corpo, não há nada mais bonito e não há nada que eleve mais a nossa autoestima. Muitas vezes, ao longo da vida, a gente procura relacionamentos que vão punir cada vez mais o nosso corpo. Se você está acima do peso, você vai, por você se punir, e como você não pode se punir o tempo inteiro, né? Você vai contratar uma pessoa para punir você. Então você contrata muitas vezes alguém desenhado na academia para apontar a você que você aumentou o peso, que sua cintura está maior, que você não está se alimentando direito. Dessa forma, nós contratamos pessoas aqui fora para continuar baixando o nosso nível de autoestima. E aí a gente vai, Dani, como é que eu vou achar essa beleza indefinida, que é a beleza da consciência? A nossa consciência, o meu eu e o meu eu com um corpo. A minha consciência, quem eu sou, tendo um corpo. Como eu encontro? Comece com a sua linguagem. Corta da sua linguagem tudo aquilo que define você. Sou bonito, sou feio, porque para eu montar um bonito, eu tenho que ter um julgamento de um feio. Eu gosto do meu cabelo, mas para isso eu não posso gostar de um cabelo qualquer. Vamos cortar as definições que nós damos. Olha para o seu corpo com a gratidão. Hoje nós estamos aí dentro de uma pandemia experienciando, muitos corpos estão vivendo o Covid. Dentro de um Covid, respirar é fundamental. E a gratidão que a gente pode ter por um corpo que respira, um corpo que se locomove, um corpo que funciona para esta realidade e um corpo que é muito maior do que isso. Porque o nosso corpo é extremamente mágico. Nosso corpo traz informações que nós muitas vezes não estamos presentes para perceber. O seu corpo pode dizer para você se aquela pessoa vai ser bacana na sua vida, se aquela amizade vai ser legal, se aquele médico vai conseguir te acompanhar bem, se aquele profissional vai ter sucesso com você, se aquela pessoa vai trazer ou levar dinheiro da sua vida. Nosso corpo informa tudo isso por esse magnetismo, essa consciência, a consciência inata, que é a consciência da inteligência do nosso corpo. Os corpos dos animais funcionam muito bem assim. Eles têm a percepção. Se você, muitas vezes, quem tem cães, eu tenho cães em casa, se você chega de um dia muito tenso, quando você entra dentro de casa, talvez você não vai ser recebido com a festa que você costuma ser recebido. Porque
ele apreende, ele percebe o nível de adrenalina evaporando do seu corpo, né? Todas as tensões e o que aquilo dispara nele, o efeito manada que aquilo faz. Nosso corpo não perdeu isso. Nós é que não estamos presentes com esse corpo para nos informar tudo isso. Como não estimar e amar e realmente ser grata por um corpo que consegue dar à nossa vida tantas informações e transformar a nossa vida num local com muito mais facilidade, com muito mais leveza. Um corpo que consegue nos auxiliar a escolher melhor. Um corpo que pode nos dizer se aquela relação realmente vai ser maravilhosa na nossa vida ou se ela vai ser extremamente degradante na nossa vida. Nós não somos ensinados a lidar com o corpo. Nós não somos ensinados a estimar um corpo. Nós somos muitas vezes ensinados a julgar o corpo. De pequeno, come, senão vai desaparecer. Penteia o cabelo, senão você vai ficar feio. Escova os dentes, senão vai ficar podre. Né? Vai dormir cedo, vai ficar cheio de olheira. Toma muito refrigerante, vai encher de celulite. E isso não é ensinar ninguém a lidar com o corpo. E se a gente pudesse, então, voltar a um aprendizado, tornar-se novamente presente com o nosso corpo e perceber através do nosso corpo aquilo que vai ser contribuição na nossa vida e aquilo que não será contribuição na nossa vida. Mudar o relacionamento que a gente tem com o nosso corpo. Quando a gente altera esse relacionamento com o corpo, a gente ganha dinheiro. A gente traz amigos para a nossa vida que serão extrema contribuição na nossa vida. A gente, de alguma forma, também vai repelir pessoas que não serão uma contribuição na nossa vida. Nós vamos perceber o alimento porque a gente sabe tudo como consciência. Nós sabemos tudo, absolutamente tudo. A gente vai para um banquete, coloca lá 6 coisas no prato, aí coloca uma ervilha, meio na dúvida. Chega em casa e passa mal, fala, foi ervilha, não devia ter comido. Isso o corpo informou, o corpo te mostrou que aquele alimento não ia ser bacana, ou chega, passou do limite, você vai passar mal. E cada vez que temos uma sensação ruim no corpo, nós afastamos a consciência dele, nós deixamos o corpo ali. Eu já sofri um acidente de carro bem difícil e nesse acidente a minha percepção de todo esse acidente é como uma câmera lenta, é como se eu estivesse vendo um filme passando quadro a quadro. Como nós tiramos a consciência do nosso corpo em diversos momentos, para que a gente não perceba. O deitar-se, o deprimir, o vou dormir, vou tomar álcool, vou tomar remédios para dormir, é não querer se apoderar de toda uma consciência que o corpo está trazendo para você. E empoderar com essa consciência. Porque se eu estou consciente, se eu estou ciente dos fatos na minha vida, de alguma forma eu farei uma escolha. E isso é uma das coisas que a maior parte dos seres temem, escolher. Eles temem ter que lidar com as suas escolhas, mas a escolha sempre é feita. Uma não escolha também é escolha. Se você não escolhe para você, alguém vai escolher. Se você não escolhe o que você quer comer, alguém vai escolher a sua comida e você vai comer o que alguém escolheu. Se você não escolhe o que você quer vestir, aonde vai viajar, alguém vai escolher para você. Se você não escolhe como você quer trabalhar, alguém vai lhe dar um direcionamento de trabalho em algum momento e vai dizer, vai lá, faça isso. É assim que você tem que fazer. E isso é uma escolha, permitir que outras pessoas comandem a nossa vida. E esse comando, ele muitas vezes está sob o nome do cuidado. Um cuidado que nós não temos. Aonde a nossa autoestima, ela vai embora. Porque
Se autoestima é autovalorizar-se, aonde está a valorização quando não sou eu que escolho por mim? Quando não sou eu que escolho os meus relacionamentos? Quando não sou eu que escolho aonde eu vou, com quem eu vou conviver, o que eu vou fazer hoje? Como ter autoestima dessa forma? Então, comece mudando a linguagem. Tire de você a linguagem do julgamento, do bonito, do feio, do gordo, do magro. Olhe para o seu corpo com consciência e pergunte ao seu corpo. Pergunta: corpo, o que é isso? O que é isso que eu estou percebendo? O que é isso que eu estou sentindo? O que é isso que eu estou percebendo? E nós vamos ter lampejos de consciência que vai nos trazendo cada vez mais a presença daquilo que nós estamos percebendo. Quando um outro olhar para você com o olhar do julgamento, é apenas o ponto de vista daquela pessoa. Não é uma divindade encarnada, o chão não vai se abrir, vai se rasgar e você vai ser excluído porque alguém te lançou um julgamento. O julgamento não é das pessoas inteligentes. A inteligência não está no julgamento. Os julgamentos são das pessoas, muitas vezes, não tem outra palavra. Ela é de uma estupidez muito grande. Estupidez no sentido que a palavra de estúpido tem, que é falta de inteligência. Então, quando alguém te julgar, receba aquilo e perceba o nível da inteligência que está ao seu redor. O quanto aquela pessoa está se mostrando inteligente naquele momento, emocional e cognitivamente. Até porque, cognitivamente, quando julgamos alguém, nós levantamos barreiras nas pessoas. Ao criticar o outro, nós levantamos a barreira daquela pessoa imediatamente. Nós não vamos atingir aquela pessoa. Nós não vamos chegar no coração dela. Ela não vai fazer a mudança que você quer porque você apontou o dedo para ela. Porque ela vai se defender. E se defender é levantar barreiras. E levantar muitas vezes gordura, excesso de sono, porque eu estou em excesso de defesa. Então, olhar para este corpo e agradecer a ele, porque me colocou para dormir além da conta, é entender: corpo, ok, se eu estou dormindo muito, se eu estou mais ausente, é porque eu estou me defendendo. Do que eu estou me defendendo? E você vai ter a consciência do que está atingindo você de uma forma que não é generosa, que não é bondosa. Faça uma escolha, liberte-se disso. Abra mão. Tire da sua vida todas as situações, coisas e pessoas que estão ali apenas para levantar barreiras e fazer com que você se defenda o tempo inteiro. Se a gente coloca a nossa vida em luta, numa hora da luta nós morremos. Nós vamos perder, nós vamos nos ferir, nós vamos perder parte de nós. Saia da luta. Agregue pessoas na sua vida que talvez não esteja na beleza definida por essa realidade, mas que tem uma beleza tão indefinida que ela agrega, contribui, que ela surpreende e faz com que você seja melhor cada vez mais, que você se empodere cada vez mais, que você se perceba, esteja mais presente e mais consciente. E aí você possa ser grato a esse corpo. Mude a linguagem, saia da linguagem do julgamento. Não consigo, não posso, não quero, não é para mim, Deus não permitiu, não mereço. Merecimento é a palavra do julgamento. Merecer é exatamente aquilo que estou dizendo. Posso ter, não posso ter porque mereço ou porque não mereço. E se eu não mereço é porque ou eu sou a menina má, ou eu sou a menina burra, eu sou a menina inadequada. Está completamente atrás dessa palavra o pacote completo. Merecer. Eu mereço, eu não mereço isso. Isso é julgar-se. E julgar-se é destruir seu corpo. A destruição da autoestima é o primeiro degrau
para você começar a destruir seu corpo, porque dali diversos acontecimentos vêm. A baixa química, a falta do corpo funcional, que não funciona quimicamente. Se esse corpo não funciona quimicamente, eu vou começar a fazer uso de drogas, sejam as que a gente compra na farmácia ou a que você vai comprar num bar ou num ponto de tráfico. E a gente começa a aumentar a destruição do nosso corpo. Destruímos cada vez mais um corpo. Até que a gente tem que lidar com uma coisa chamada doença psicológica, a doença emocional ou a doença realmente do corpo físico. E neste momento, tudo que a gente vai querer, quando a gente chega nesse lugar, muitas vezes, muitas pessoas escolhem morrer, e é uma escolha. Quando você entra em autodestruição, a última coisa que você mata é o corpo, porque você se mata socialmente, você se mata emocionalmente, você se mata no campo de relacionamentos, você se mata financeiramente, e a última coisa que vai é o corpo físico. Quando a gente chega nesse lugar de destruir a estima, o gostar, o valorizar, nós vamos no campo da autodestruição, derrubando tudo na nossa vida. Estimar-se é ter este valor do meu corpo que funciona dentro desta realidade, que é mágico, que me informa todas as coisas que estão acontecendo, e eu começo a reverter esses processos de punição. A reversão dos processos de punição contra o corpo, que nós damos o tempo inteiro este comando, ela também pode ser feita por um processo que eu trabalho, que é um processo do Access Consciousness, que é um processo corporal. Existem diversos processos corporais onde nós trabalhamos com comandos que nós sempre demos, a nossa consciência sempre deu aos nossos corpos. Quem não acredita que você possa sempre viver, que você morre, então nós recebemos esse comando, inclusive dos nossos familiares geneticamente, lá atrás, nas nossas psicoses, nos nossos erros genéticos, e continuamos reverberando isso no nosso corpo físico. Isso é muito mais do que palavras, muito mais do que conversar. Nós temos processos para lidar, retirar isto do corpo. Cada célula nossa, cada átomo nosso vibra numa intensidade de energia e nós destruímos, descriamos ou colocamos, atualizamos energia no corpo, dentro das nossas células, tirando do corpo todas essas impregnações relativas a emoções, pensamentos e sentimentos que nós temos muitas vezes contra o corpo físico. Dentro dessa parte terapêutica, isso é maravilhoso, porque é rápido. Essa experiência que eu tenho trabalhando com corpos junto com a terapia psicanalítica foi um dos maiores presentes que eu já me dei na minha vida. Me permitir e conhecer isso e permitir ver o resultado que isso tem. Eu tenho trabalhado nesse momento de Covid com luto de pessoas, tem pessoas que perderam toda a sua família. Eu tenho uma paciente que ela perdeu sua família em pouco tempo, né? E é muito, você não tem muito o que dizer para uma pessoa que está num processo de luto tão profundo, tão rápido, de alguém que perde filhos muito jovens. E o que você traz para que aquela pessoa retorne, para que ela volte, para que ela se estime, para que ela se valorize e valorize a vida que está aqui disponível para ela. Os processos corporais foram um grande presente que eu recebi e que eu me dei.
ao ir buscar esse conhecimento e ver a resposta disso no corpo físico. A resposta de retirar esses comandos do corpo, de punições, de agressões, de realmente autodestruição que nós nos damos diariamente. Então, se vocês vão trabalhar a sua autoestima, trabalhe a autoestima de vocês quebrando, tirando completamente a linguagem do julgamento. Se é bonito, eu tive que julgar algo feio, então esse julgamento está dentro de mim e eu farei ele contra mim em algum momento. Se alguém é bonita, alguém é feio. Olhe para estes corpos e como eles funcionam e como eles contribuem. Isso é muito mais intenso, muito maior e verdadeiramente importante, né? O resto é completamente subjetivo. E, inclusive, acaba entrando no campo da destruição, né? Tantas vezes, muitas cirurgias, muitos procedimentos, onde a pessoa se perde ali dentro, ela não consegue mais ter um limite, né? E, se vocês estiverem disponíveis, agenda uma sessão, vamos trabalhar os corpos, vamos tirar do corpo físico esses comandos, essas impregnações, reverter essas punições que nós damos contra o corpo e trazer para a gente verdadeiramente uma beleza indefinida, que é a beleza da nossa consciência, da consciência do corpo e de como a gente funciona, ok? Obrigada a vocês terem me ouvido. Anderson, Rafa, Eunice, querida, Claudinha, Marcos, Marvin, Juscelino, Fábio, e vocês todos que estão aí, Maria, querida, minha irmã, todos vocês que chegaram aí hoje, e vamos contribuir mais uns com os outros, com os nossos corpos, eliminando o julgamento dessa realidade, ok? Um beijo para vocês. Se quiserem, deixa perguntas para que a gente possa ter outros temas relativos a isso. Obrigada, gente.